Hoje quero partilhar contigo lições que eu fui aprendendo ao longo da vida que me ajudam a ser mais produtivo e ajudam-me a ser mais focado e, sobretudo, a procurar ter mais sucesso naquilo que faço. E, portanto, eu vou-te falar aqui algumas coisas que são importantes. Okay, let's go. A primeira é que para mim não existe vida balanceada, vida equilibrada. A vida é feita de desequilíbrios. Tudo tem uma intensidade e essa intensidade pode ser mais alta, pode ser mais baixa. E nós temos que saber lidar com intensidades altas e intensidades baixas para que possamos então encontrar o tal equilíbrio. Portanto, se tu queres ser empreendedor, tens de te acomodar a isso, tens que aceitar que vais ter momentos de altíssima intensidade, onde vais se calhar passar noites sem dormir e outras em que vais descansar e vais recuperar essa energia. Portanto, essa foi a primeira lição que eu aprendi. A segunda é que, para o empresário, e eu costumo dizer que o empreendedor é como se fosse um gladiador que vai para a arena, a Roma antiga, e não sabe se vai sair de lá vivo. Isso leva-me a dizer que estabilidade não existe. Okay? Estabilidade é uma ilusão, é algo que nós achamos que temos, mas que nós nunca sabemos realmente se temos. Porque nós podemos estar numa determinada área, e tu podes estar numa determinada área, em que o governo lança uma determinada lei e de repente desequilibra tudo no teu mercado e inclusive pode causar fechos de empresas em determinado mercado. E, portanto, a estabilidade é algo que não existe e nós devemos estar sempre à frente. E isso vem a outra lição. E a outra lição tem a ver com algo que eu aprendi com o Tony Robbins, que diz o seguinte: antecipação é o poder supremo. Ou seja, nós enquanto empresários temos que antecipar coisas que vão acontecer. Temos que procurar perceber nas entrelinhas de como é que nós podemos antecipar algo que vai acontecer e podemos beneficiar antes mesmo de acontecer. Não é fácil, mas a vida ensina-nos a ler padrões. É um pouco como as pessoas. Nós, por vezes, quando estamos com pessoas, nós pressentimos se a pessoa é simpática, se é amável, se é generosa, etc. Através de padrões, às vezes pequenos detalhes dão-nos essa informação. E, portanto, a antecipação é, sendo alguma, o poder supremo. E, como é óbvio, nós, quando falamos em antecipação, podemos falar em antecipação da economia, porque há vários gatilhos de crise que nós podemos identificar na economia, na cultura, na nossa própria fase de vida, na fase de vida dos nossos colaboradores. Existem cerca de 8 gatilhos de crise que nos podem ajudar a antecipar. Outra coisa que eu aprendi foi que é importante nós termos uma visão. Por mais clichê que isto pareça, é importante termos uma visão. É importante sabermos para onde é que vamos e porquê é que vamos. Eu no outro dia ouvi, já não me lembro se foi do Brad Pitt, em que dizia que mais importante que o destino é importante, ou seja, a visão dá-nos isso, e por isso essa é uma das lições, mas depois vem a outra lição que é mais importante que o destino é com quem fazemos a jornada. Essa tem sido uma das grandes lições, que é as pessoas que nós temos ao lado, as pessoas com que nós falamos, as pessoas com que nás convivemos, vão-nos ajudar a moldar quem nós somos. E, portanto, aquela história muito batida de uma frase de Jim Rohn, que é tu és a média das 5 pessoas com quem mais andas, é mesmo verdade, ok? Por mais clichê que pareça, é mesmo verdade e faz com que nós possamos ser melhores ou piores. E por isso, tem cuidado com quem te relacionas, tem cuidado com os ambientes onde tu andas. Outra lição que eu aprendi foi que o dinheiro não compra tudo. O dinheiro compra tudo, mas dá-te opções. Dá-te a escolha. Tu podes escolher com dinheiro, tu podes escolher, mas não te dá tudo. Não te dá a saúde, mas pode-te ajudar nesse processo. A contratar os melhores nutricionistas, os melhores médicos, a comprar material desportivo para treinares, seja o que for. Mas é importante percebermos que há também um conjunto de valores que nós não compramos, que nós construímos dentro de nós. E, portanto, há uma frase que eu ouvi de um senhor chamado Flávio Augusto que diz que tudo o que o dinheiro pode pagar é barato. E é verdade, eu concordo inteiramente. E neste caso, quando nós estamos a crescer como empresários, sem dúvida alguma que a nossa estrutura de valores, de princípios, é bem mais importante do que qualquer coisa que nós tenhamos. Porquê? Porque se as nossas palavras estiverem agarradas às nossas ações, então nós podemos ser mais respeitados e ganhamos crédito e ganhamos parcerias e ganhamos pessoas que nos respeitam
porque elas sabem que podem confiar na nossa palavra, ok? Outra coisa é que é importante nós sermos eternos cintos brancos. Quando nós olhamos para algo, devemos olhar como se fosse uma pessoa que está a começar artes marciais e começa com um cinto branco e está a começar de início e, portanto, tem a mente aberta para receber o conhecimento, para receber uma opinião, para receber uma ideia. E isso é importante. É importante nós termos essa mente aberta para podermos aprender. No entanto, há um reverso da medalha que nós devemos ter atenção de quem é que recebemos uma determinada opinião. Porque às vezes há pessoas que não têm a mínima experiência e estão a dar a opinião de algo que não fazem puta ideia. E por isso, mantém-te aberto, mas filtra aquilo que tens que filtrar. Okay? E outra lição muito importante tem a ver com o facto de pensamento a longo prazo. Isto foi algo que eu aprendi muito nas artes marciais, porque nas artes marciais nós aprendemos um soco e andamos a treinar um soco toda a vida. É realmente um pensamento muito, muito longo prazo. E nas empresas, nos negócios, é exatamente a mesma coisa. Nós, por vezes, e há uma frase que eu não sei se é de Tony Robbins, se é de outra pessoa qualquer, que diz que nós sobreestimamos aquilo que podemos fazer num ano e subestimamos aquilo que podemos fazer numa década. E aquilo que eu te posso dizer é que uma década passa num instante. Parece incrível que eu já sou empreendedor há mais de 30 anos, ok? Parece incrível. E há muita coisa que eu olho para trás e digo para mim próprio, se eu tivesse tido calma, se eu tivesse pensado há mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu tinha feito as coisas de forma diferente. 2 das minhas empresas são da área de software. E quando nós fazemos software, nós temos que pensar a médio e longo prazo, porque um software não é construído do dia para a noite. Eu tenho um software que demorou-nos mais de 5 anos a ser feito, ok? E só agora é que está a ver a luz do dia. Custou muito, custou tempo, custou dinheiro, custou mesmo muito, mas era esse pensamento de longo prazo que nós sabíamos que vai dar frutos, que temos essa meta e começámos a planear e muitas vezes, como é óbvio, temos que alterar os planos a meio, mas isso faz parte do processo. E, portanto, pensar a longo prazo é fundamental. Claro que depois temos de ter metas a médio prazo e a curto prazo para que possamos atingir. E isso está ligado àquela lição que eu te falei de termos a visão. Estas são algumas das lições que eu aprendi ao longo dos anos. Há muitas mais, mas eu decidi partilhar estas aqui de forma aleatória para que possa te ajudar a ir desse lado. Aqui neste lado é sempre importante nós materializarmos e verbalizarmos aquilo que já temos aprendido. Ok? Espero que tenha sido útil. Guarda aí nos teus comentários o que é que tu achaste e, portanto, um grande abraço, cheio de força e energia e, acima de tudo, como te digo.